A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, aqui estamos para juntos ministrarmos mais um estudo bíblico das lições bíblicas da Escola Dominical. Lembrando que hoje estaremos estudando a lição de número 12. Lição essa que será ministrada nas igrejas no dia 22 de junho do ano de 2025. Quero saber o tema, vou te falar agora, do julgamento à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus que vive e que reina para sempre. Eis-me aqui, Espírito de Deus, queremos conhecer o Senhor, queremos conhecer mais o Senhor, queremos conhecer as Sagradas Escrituras. Ó Espírito Santo, Tu és o principal intérprete da Bíblia Sagrada. Espírito Santo, fala comigo, fala com todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus, meus amigos. Eu sou o irmão em Cristo Edmilson, sirvo ao Senhor nosso Deus como presbítero aqui da Congregação Assembleia de Deus Missões em Betim. E estamos aqui em Betim, Minas Gerais, realizando a obra do Senhor. Desde já eu quero mandar um abraço a todos os novos inscritos do nosso canal. Receba aí de coração um abraço fraternal do seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. É uma alegria imensa saber que você decidiu nos apoiar nesse propósito de transmitir a palavra de Deus. E a você que tem compartilhado, que tem dado o seu joinha, você que tem sido um apoiador desse canal, você pode ter certeza que você tem, de alguma forma, realizado a obra do Senhor, nosso Deus. Porque a partir do momento que você comenta, compartilha, dá um like, dá um joinha, o aplicativo, o YouTube, percebe que esse canal, esse estudo, esse conteúdo tem sido importante para a edificação, o conhecimento em alguma área da vida das pessoas. E o que acontece? Quando uma outra pessoa acessar o YouTube em busca de alguma informação, suponhamos, eu quero um estudo bíblico sobre a morte e ressurreição de Jesus, automaticamente a pessoa vai procurar lá e pode ser que o nosso canal, o nosso estudo apareça como uma alternativa, como uma sugestão para essa pessoa que está procurando uma informação. Então fica aqui a minha gratidão a você que tem cooperado conosco. Pois bem, amados, nós estamos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2025, nas lições na igreja, né? Lições dos adultos, porque tem várias lições, tem várias revistas com temas diferentes, estudos específicos para criança, pré-adolescente, adolescente, jovens, senhores, senhoras. Então, de acordo a idade, aí teremos temas voltados para aquele departamento. Inclusive, exige ter um estudo específico para novos convertidos, é o chamado discipulado. Mas o nosso foco aqui é a classe dos adultos, lembrando que a mensagem ela é geral, a gente específica, porque tem estudos bíblicos específicos para determinadas classes, mas a palavra de Deus ela serve para todos nós. Senhoras, senhores, crianças, adolescentes. E hoje é um assunto, irmãos, que é um assunto que envolve a igreja em geral, porque nós iremos estudar sobre o julgamento do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa palavra está em João, capítulo 19, versículo 30. Leitura diária. A leitura diária
são textos bíblicos que são colocados, disponíveis para serem lidas. É uma sugestão para serem lidos a cada dia da semana. Como, por exemplo, na segunda-feira você pode estar lendo João capítulo 16, do versículo 1 ao 6, onde estará falando sobre uma mensagem de despedida antes de enfrentar a cruz. Terça, João capítulo 16, versículo 16, a ausência de Jesus traria um período de tristeza para os apóstolos, é claro, né? Quarta, João capítulo 17, versículo 14 ao 23, oração para o fortalecimento dos discípulos. Na quinta-feira, tem uma outra sugestão, João capítulo 18, versículo 1 ao 14, a prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. Você pode estar lendo essa palavra junto com a sua família também, ou na classe, ou na igreja, não é só em casa. Isso aqui é apenas uma opinião, a princípio em casa, chamado culto doméstico. Na sexta-feira você pode estar meditando em João capítulo 19, versículo 12 ao versículo 16, onde estará falando sobre a condenação de Jesus por Pilatos. Sábado você pode estar lendo, que no caso é hoje, né? Inclusive esse estudo bíblico está sendo, sexta-feira, porque devido o feriado acabou que eu me equivoquei aqui, mas o certo é que no sábado você pode estar lendo João capítulo 19, versículo 17 ao versículo, pois não, filho, estou gravando a aula aqui. Oi, gente. Da paz do Senhor pro pessoal lá. Pai do Senhor. Se tudo bem? Tudo bem? Continue lendo a palavra do Senhor Jesus. Continue lendo a palavra do Senhor Jesus. Amém. Daqui a pouco o papai vai para lá, tá bom? Dá uma pausa aqui. Então, meus amados, vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe é o texto bíblico escolhido pelo professor ou pelo comentarista da revista, onde o nosso estudo bíblico será baseado nessa passagem bíblica. A passagem bíblica será baseada em João capítulo 19, versículo 17, versículo 18, também versículo 28, versículo 29, versículo 30. Cadê aqui? Perdão, versículo 19, capítulo 19, versículo 17, 18. Também o versículo 28, versículo 29, versículo 30. Depois João, capítulo 20, versículo 6 ao 10. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado. E Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo no isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém. Esse aí é o texto bíblico falando sobre o julgamento do Senhor Jesus. Introdução. Nesta lição, iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constitui
a base da esperança cristã. Verdade. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam sobre o julgamento de Jesus. Eles falam sobre a prisão de Jesus. Eles falam sobre a condenação de Cristo. Eles dizem sobre a morte de Jesus. Eles testificam sobre a ressurreição e a subida do Senhor Jesus para o céu. Meus amados irmãos, quando falamos sobre a ressurreição de Jesus, esse assunto sobre a ressurreição dos mortos era um assunto diferente na época e era um assunto que causava até escândalo na mente de muitas pessoas. Mas como assim um homem morrer e depois de 3 dias ressuscitar? Era uma crença nova, ou seja, era uma crença nova em qual sentido? Os fariseus, por exemplo, eles acreditavam na ressurreição dos mortos, porém no futuro, onde iremos comparecer diante de Deus. Mas quando Cristo e os apóstolos pregaram sobre a ressurreição dos mortos, era uma doutrina nova, era uma crença nova, era algo aparentemente absurdo. Mas Jesus Cristo inúmeras vezes falou que ele iria ser morto, iria ressuscitar. Mas certa vez ele disse que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias no seio da terra. Ou seja, vai ser morto e ao 3º dia ele iria ressuscitar. Então, nesta lição, nós iremos falar um pouco sobre o contexto que envolveu a prisão de Cristo, a condenação de Cristo, a crucificação do nosso Messias, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus e a ressurreição de Jesus. Gostei muito desse tema porque por vários motivos. Um deles, nós somos sabedores que na maioria das vezes só paramos, muita gente só para pensar sobre a morte de Jesus na época intitulada da Páscoa. Em dezembro comemora-se o mês do nascimento de Jesus, apesar que não tem na história uma data exata do nascimento de Jesus. Porém, isso não é o mais importante. O mais importante é que Jesus Cristo nasceu. E, por outro lado, né, como diz um certo historiador, e eu concordo com ele, né, o que adianta sabermos onde Jesus nasceu, se nós não deixarmos que Jesus venha nascer em nosso coração, em nossa vida. E com relação à morte de Jesus e à ressurreição, a maioria de nós, principalmente brasileiros, né, lembra da morte de Jesus, mas na época da Páscoa, ali no período entre março e abril. Inclusive, algumas pessoas até trocam o verdadeiro significado da ressurreição de Jesus. Nessa época, comemora-se doando ovos de Páscoa para outro, mas o significado da Páscoa aponta para a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Eu quero já ler aqui o primeiro ponto. Hoje tentarei não ser tão extenso com relação ao nosso estudo bíblico. Ponto 1. A prisão e a condenação de Jesus. Quando meditamos sobre a morte e ressurreição de Jesus, nós lembramos do sofrimento de Cristo em nosso lugar. Tudo já estava profetizado no Antigo Testamento. A prisão e a condenação de Cristo é o primeiro ponto. A prisão, primeiro subponto. Nos capítulos 17 e 18 deste Evangelho, ou seja, o Evangelho de João, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariote, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Esse jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia.
Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariote até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado em seguida. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado para o governador Pilatos. O julgamento de Jesus. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele realizava a ceia com os seus discípulos, nós estudamos sobre isso, ele lavou os pés dos discípulos, e ali Judas se ausentou daquele encontro, daquela união, daquele momento ali, e foi vender o Senhor Jesus. Judas, nós não sabemos, a Bíblia não dá detalhes sobre os reais motivos que levaram Judas a trair Jesus. Mas quando nós paramos para analisar sobre o contexto da esperança messiânica, é um pensamento meu baseado também em informações que eu adquiri, informações extra-bíblicas, comentários particulares. É bom deixar isso bem claro. O que acontece, irmãos? Os judeus, eles acreditavam, aliás, os discípulos, eles acreditaram que Jesus era ungido, era o Cristo, era o Messias. Os apóstolos acreditaram que Jesus Cristo era o prometido do Antigo Testamento, era aquele do qual Moisés proferiu dizendo: o Senhor levantará um profeta entre vós semelhante a mim, a eles vocês devem dar ouvido. Então os apóstolos identificaram essa profecia com Cristo. Moisés também escreveu em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher iria vir um que iria pisar a cabeça da serpente. Ali os apóstolos identificaram essa profecia com Cristo, semente da mulher. Entre tantas e tantas outras profecias anunciando a vinda do Salvador. De repente, Cristo começa a anunciar que ele vai ser morto. De repente, Jesus começa a falar para os discípulos: olha, eu não vou ficar muito tempo com vocês, não. Porque é necessário que se cumpra em mim tudo que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, a partir do momento que Judas começou a ouvir esse tipo de pregação, Judas, então, opinião particular, viu, irmão? Judas, então, eu penso dessa maneira, pode ser que Judas tenha se sentido decepcionado com Cristo, decepcionado com a pregação de Cristo, porque afinal de contas, na mentalidade deles, eles acreditavam que Jesus Cristo iria governar eles, iria se tornar rei, iria liderar uma espécie de rebelião contra o Império Romano, e que aquele jugo que eles viviam debaixo do Império Romano iria acabar. E de repente eles veem Jesus se apresentando de uma outra forma. Eles de repente veem Jesus dizendo: o meu reino não é deste mundo. E o que acontece? Judas então toma a decisão de trair Jesus, de deixar de ser um dos seguidores, deixar de ser um dos 12. Judas era o tesoureiro da equipe de Jesus. E pode ser que ele tenha vendido Jesus com o sentimento de adquirir dinheiro, visto que os sacerdotes ali estavam procurando uma oportunidade para prender Jesus. Mas existe também essa outra, essa linha de interpretação particular que eu citei aqui para vocês. Então Judas decide trair Jesus. E por incrível que pareça, irmãos, existe, né, textos do Antigo Testamento falando sobre a traição de Judas. Por incrível que pareça, tem até um texto bíblico falando sobre o valor exato
em que Judas iria trair Jesus ou iria vender Jesus. Eu não sei se você já leu uma palavra que se encontra no livro do profeta Zacarias. Vou ver se eu encontro aqui. Zacarias é um dos livros dos profetas menores. Está no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 11, versículo 13. O Senhor, pois, me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então aqui é uma das profecias que aponta para o cumprimento na pessoa de Judas Iscariote, até no que diz respeito ao valor em que ele traiu, vendeu o Senhor Jesus. Vamos ver aqui se tem algum comentário embaixo aqui na Bíblia de estudo. Cadê? Daqui 11. Não, parece que aqui não tem. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Zacarias, ainda representando o Messias, pediu aos líderes que lhe pagassem a soma que, segundo a opinião corrente, mereciam seus serviços proféticos, mas eles o ofenderam ao lhe oferecer o preço de um escravo. 30 moedas de prata foi também o preço pago a Judas para trair a Jesus. Vamos ver onde está esse texto agora, em Mateus capítulo 27, versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Retirou-se e foi-se enforcar. Olha que tristeza, né, irmão? Bateu um remorso sobre a vida de Judas, bateu uma espécie de arrependimento sobre a vida de Judas. E o que aconteceu? Ele tomou a decisão de suicidar, porque lhe veio na consciência uma acusação muito grande no seu cérebro, na sua alma, no seu psicológico, devido ao que ele fez. Mas a gente vê aí a profecia se cumprindo, né? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo. É a prisão e a condenação de Cristo. Então a palavra de Deus nos mostra, né, que o Senhor Jesus saiu desse local, dessa casa onde ele estava com os seus discípulos, foram para esse jardim chamado de jardim do Getsemane. Esse jardim ficava em um monte conhecido até hoje, né, como o Monte das Oliveiras. E era de noite, e naquela época não existia rede elétrica como existe hoje, lâmpadas, postes e assim por diante. E agora, como identificar Jesus? Como saber quem era Jesus? Judas, então, em comum acordo com os soldados ali dos sacerdotes, eles foram até Jesus com várias acusações, e diz a Bíblia que Judas então combina, né, com os soldados, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus, prenda-o. Estava de noite, estava escuro, eles usavam as lamparinas, né, e uma espécie de lanterna, você deve saber o que é. Judas então se aproxima de Jesus, e a gente vê, né, deu um beijo em Jesus. E Jesus disse, né, com um beijo tu traz o filho do homem. Vamos dar prosseguimento aqui. Levaram Jesus, então, para a casa do sumo sacerdote. O interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus
Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Então, a palavra de Deus nos diz que levaram Jesus a princípio. Olha o que o texto nos diz, né? A princípio levaram Jesus até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. E em seguida, depois de ter sido agredido, imagina, madrugada de quinta para sexta, Jesus Cristo sendo julgado de uma forma diferente, porque normalmente os julgamentos deveriam ser em público, mas fizeram tudo às escondidas. Levaram Jesus até Anás, levaram Jesus depois até Pilatos, que era o governador da época. Pilatos era um representante de Roma ali em Jerusalém. A princípio, Pilatos se recusou a fazer aquele julgamento, porque se tratava de algo relacionado à lei dos judeus, algo religioso. Vejamos o que está escrito aqui em João. Deixa eu ver se eu encontro aqui. João capítulo 18, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa, né? Pois é, para não se contaminarem. Já estavam todos contaminados com o pecado, já estavam todos contaminados pelo diabo, e agora em um ato puramente religioso, humano, decidem matar o Filho de Deus. E a palavra do Senhor nos diz, né? Tem outro texto bíblico aqui, vou ver se eu encontro aqui para os irmãos. Diz-lhe, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-vos segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não é lícito matar pessoa alguma. Então, o que acontece? A palavra de Deus nos mostra, né? Os religiosos fizeram de tudo para matar Jesus. Inclusive, formaram até falsos testemunhos contra Jesus, acusando Jesus de ter sido um falso profeta, acusando Jesus de ter sido alguém que tenha profanado o nome do Senhor, acusaram Jesus de ter sido se comparado ao próprio Deus, acusaram Jesus de ter quebrado o sábado, acusaram Jesus de ter se levantado contra o Império Romano, porque Jesus demonstrava que ele era o rei. E eles diziam, nós não temos outro rei a não ser César, no momento da condenação. Então, eles aumentavam aquilo que Jesus dizia, traziam uma outra interpretação, tudo, a intenção deles era criar acusações contra Cristo, como se Cristo tivesse quebrado a lei do povo de Israel, e como se Jesus tivesse se levantado contra o Império Romano. E Pilatos estava ali com qual finalidade? A intenção do Império a colocar Pilatos ali era fazer com que Pilatos ali fizesse por onde não existisse motins. A intenção do Império a colocar Pilatos ali era para Pilatos manter a paz entre a população dos judeus. Então Pilatos queria evitar se envolver nesse julgamento, mas não teve jeito. Vamos lá. A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho afiado, provocando-lhe ferimento e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para o castigo era um chicote com tiras de couro afiado, que tinha pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes.
Essa palavra está em João, capítulo 19, versículo 1 e 2. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido. Foi castigado. Aqui. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido. Foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Então, meus queridos, a palavra do Senhor nos mostra. A intenção de Pilatos, a princípio, era só permitir que Jesus fosse apanhasse, né? E depois fosse solto. E Pilatos, então, mandou que Jesus fosse açoitado. E vamos ver se tem algum texto aqui falando sobre isso. Cadê? Vamos observar aqui o diálogo de Jesus com Pilatos. Depois, João capítulo 18, versículo 28. Acho que é importante a gente meditar nisso aqui. O diálogo, a conversa entre Jesus e Pilatos, governador Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhe: que acusação trazeis contra este homem? Pergunta de Pilatos. Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Que mal Jesus fez, né, irmãos? Nenhum. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Mas a intenção deles era que Jesus fosse condenado à morte. Tem até um texto bíblico no livro de Deuteronômio que diz que aquele que fosse acusado de ser falso profeta, que ele fosse morto, que ele fosse apedrejado. Daqui. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-no outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isto, voltou até os judeus e disse: não acho nesse homem, eu não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Então, meus amados, Pilatos, interrogando o Senhor Jesus, não encontrou nenhum defeito nele. O escritor aos Hebreus, ele diz que Cristo em tudo foi tentado, mas não pecou. Então, Jesus Cristo, sendo Deus, ele se fez homem e habitou entre nós. E como cordeiro morto, ele foi levado até o matadouro, carregou sobre si os nossos pecados. A condenação. Com relação à condenação, a palavra do Senhor nos mostra, né, que os soldados romanos colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus Cristo. Era uma forma de zombar de Jesus. Jesus Cristo apanhou muito, irmãos. O comentarista, ele faz questão de dizer que o instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiado,
que tinha pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. Quando você assiste filmes cristãos que mostram o personagem, o ator, fazendo o papel de Cristo, amarrado, vamos supor, numa pilastra, ou algo do tipo, e os soldados chicoteando aquele personagem que fazia o papel de Cristo, os filmes, eles não estão errados, os diretores desses filmes não estão errados, eles não estão exagerando. Inclusive, há muitos anos atrás, ali entre 2002 a 2005, por aí, se eu não estiver enganado, foi feito um filme chamado A Paixão de Cristo, onde um ator, que na ocasião já era diretor, né, chamado Mel Gibson, ele fez um filme intitulado Paixão de Cristo. Se eu não estiver enganado, a palavra paixão no grego significa sofrimento. Sofrimento de Cristo. E esse filme, na época, foi campeão de bilheteria. Foi um dos filmes mais assistidos no mundo. Inclusive, a informação que eu tenho, que eu também acompanhei, né, é que um dos atores, ou o ator que fez o papel de Jesus Cristo, ele até se converteu ao cristianismo, se converteu a Cristo, porque ele foi impactado pelo Espírito Santo ao ler e ao fazer o papel de Cristo. O sofrimento de Jesus impactou ele. Ele foi constrangido, ele foi convencido que realmente Jesus existe, Jesus é o Salvador. E o que acontece? Irmãos, o filme retrata o máximo possível, ou tenta transmitir o máximo possível do sofrimento de Jesus. E é o que diz a Bíblia Sagrada aqui, e que é o que diz a história extra-bíblica, né? Os soldados, eles usavam chicotes, e na ponta desses chicotes poderiam ter ferro, poderia ter ossos, e esses chicotes, quando eram batidos na mão do condenado, o seu corpo se cortava. A Bíblia não diz, né? Mas é possível acreditar que o Senhor Jesus deve ter passado por uma espécie de hemorragia, pode ter perdido muito sangue. Ali está lá dentro. Pode ter perdido muito sangue por causa do seu sofrimento, por causa das chicotadas. Tudo isso por causa de mim e por causa de você. Aqui se cumpriu a profecia do profeta Isaías que diz, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vejamos o que está escrito aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Vou ler só alguns versículos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Então, meus amados irmãos, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Vamos prosseguir. Ponto 2, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho até o Calvário. Após a tentativa de Pilatos, olha só, após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, lembra que eu comentei sobre isso? Que a princípio o governador Pilatos queria evitar a morte de Jesus? Não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, então entregou-lhe para que fosse crucificado. Sob os açoites do soldado, Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota. Irmãos, foi uma cena terrível, um sofrimento terrível sobre a vida de Jesus, sobre a vida de Cristo. Irmãos, Israel estava superlotado. Jerusalém estava recebendo muitos turistas naquela época. Na data em que Jesus morreu, estava sendo realizada a Páscoa, e a Páscoa
se não for a principal festa, está entre as 3 principais festas do povo judeu, porque Deus ordenou que fosse realizada a Páscoa, porque a Páscoa era para o povo lembrar que eles eram escravos no Egito e que Deus, com mão forte, tirou o povo ali do Egito. E agora, eu imagino judeus vindo de várias partes ali do Império Romano, as chamadas províncias, judeus que moravam, suponhamos, no Egito, que moravam em Roma, que moravam nas regiões que antigamente pertenciam à Grécia, judeus que saíram ali, que vinham de cidades pequenas, como Nazaré, como Belém. Agora todos ali voltaram suas atenções para Jerusalém, que era a principal cidade daquela época. Jerusalém estava lotado, ovelhas e mais ovelhas sendo carregadas ali para Jerusalém, as pessoas participando dos sacrifícios ali, festas ali, sacrifícios ali no templo, Jerusalém lotado. E agora Jesus condenado na época da Páscoa, tendo que carregar essa cruz tão pesada, passando pelas principais ruas ali de Jerusalém, indo de encontro a esse monte chamado Monte da Caveira ou Monte do Gólgota. Crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Em João 19, versículo 8, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Irmãos, historiadores dizem, e é fato, que a morte de cruz era a pior morte da época. Inclusive, até onde eu já li, não era todo soldado, não era todos os governadores romanos, não era todos os senadores romanos que concordavam com a morte de um condenado à cruz. Existiam outros tipos de morte. Até onde eu descobri, os romanos faziam questão de colocar os condenados pendurados na cruz, e essas cruzes ficavam nas principais ruas ali de Roma, uma rua de movimento, ali ficavam várias cruzes e os condenados pendurados. A intenção de Roma era fazer com que as pessoas, ao passassem ali, olhassem para os condenados, e Roma queria causar um impacto psicológico na mente das pessoas, e as pessoas iriam pensar. E a mensagem de Roma era essa. E assim acontece com todo aquele que se levanta contra o Império Romano. Jesus foi morto inocentemente, pendurado no madeiro. Isso, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele foi morto na 3ª hora do dia, que diz respeito a 9 horas da manhã. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 homens acusados como criminosos. Você lembra disso? 2 malfeitores ao lado de Jesus. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. E é curioso notar que o profeta Isaías também menciona isso anteriormente, também, lá em Isaías capítulo 53, versículo 12, vamos ver o que está escrito. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Então Jesus foi colocado junto com os transgressores ali na sua morte. Interessante que um dos malfeitores se arrependeu. O outro, vamos observar o que o outro disse para Jesus. Vamos lá, Lucas capítulo 23. Cadê? Lucas capítulo 23, versículo 40.
Nós estamos em um estudo bíblico, irmãos. E em estudo bíblico nós temos que procurar as referências bíblicas. Porque você já ouviu aquela frase, a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Vamos lá, não existe contradição na Bíblia. O que existe muitas vezes é preguiça nossa de pesquisar os textos bíblicos. Lucas capítulo 23, versículo 40 ao 43. Vejamos o que Lucas escreveu. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso aqui foi o transgressor, o pecador arrependido. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. Lembrando, meus irmãos, que era costume na época, soltar um malfeitor. E o povo preferiu que fosse solto Barrabás. Pilatos perguntou, Pilatos juntamente com Herodes, a quem quereis que eu vos solte? Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Barrabás, solte Barrabás e prenda Jesus, mate a Jesus, condene Jesus. Cuidado com aquela frase que dizem, a voz do povo é a voz de Deus. Cuidado com essa frase. Não é porque a maioria tem uma mesma opinião que significa que eles estão certos. Olha a mensagem aqui para você. Vamos lá. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. A missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana, antes de morrer. A sua sede física foi momentânea. Então, Cristo ali pendurado no madeiro, ele disse, eu tenho sede. E em vez de dar água para Jesus, deram vinagre. Vinagre. Vamos lá, 3, o sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus. Vou resumir aqui. O sepultamento. A palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que ali no meio daquela multidão, quando Cristo estava sendo crucificado, tinha um discípulo de Cristo chamado José de Arimateia. E ele era um senador. E diz a Bíblia que ele e Nicodemos, eles alcançaram, receberam autorização para tirar o corpo de Cristo e colocar no túmulo de José de Arimateia. Vamos observar o que o texto bíblico nos diz sobre isso. Vamos lá, Marcos capítulo 15, versículo 43. Já estamos quase finalizando nosso estudo. Cadê? E chegando à tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, na sexta-feira, chegou José de Arimateia, senador honrado que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito tempo que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando da cruz, o envolveu nesse lençol, e o depositou num sepulcro lavrado, numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o colocavam. Então Jesus ficou em um túmulo emprestado. Isso aí já era um pouco depois de 3 da tarde. Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, que no dia que Jesus Cristo expirou, irmãos, aconteceu algo sobrenatural ali no monte do Gólgota. Irmãos, vários fenômenos aconteceram ali, como por exemplo, diz a Bíblia que Jesus foi crucificado 9 horas da manhã. Quando chegou meio-dia, que no caso aí é a sexta hora do dia, de meio-dia até 3 da tarde, meio-dia, sexta hora, 3 da tarde, nona hora. De meio-dia até 3 da tarde, a Bíblia fala que o céu começou a se escurecer. Houve um fenômeno sobrenatural da natureza. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Irmãos, houve um terremoto ali no monte do Gólgota.
A Bíblia fala que nesse inteirinho, nesse meio tempo, os corpos de santos foram ressuscitados e foram vistos andando pelas ruas de Jerusalém. Pessoas que haviam sido mortas foram ressuscitadas. Oh, bendito seja Deus. Aleluia. Um dos soldados, vendo aquele fenômeno todo, irmãos, e Jesus dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Era Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Um dos soldados, olhando todo aquele fenômeno da natureza, disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz, irmãos. Mateus capítulo 27. Vamos, para a gente adiantar, vamos aqui. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Lembra dessa passagem? Simão sirineu ajudou Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Olha que maldade. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas túnicas lançaram sorte. Cadê aqui? Até isso estava profetizado. Vamos dar prosseguimento aqui. E assentados, o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: tu, que destrói o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciões e fariseus, escarneciam e diziam: salvou as outras pessoas, e assim mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele, ou creremos nele. Observaram aqui, não foram só os salteadores que zombaram de Jesus, tentando Jesus. Também os príncipes do sacerdote, os escribas, irmãos, os escribas, eles eram os intérpretes da lei, eles escreviam a lei, porém eles estavam tão cegos que mataram o Filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados, ou seja, os 2 bandidos. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Lembra do que falei? E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre e pondo na cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. Elias aí estava uma referência a Deus. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E agora vem uma parte maravilhosa, aleluia! Olha o que o versículo diz, versículo 51. Eu digo maravilhosa, irmãos, porque através da morte de Jesus nós podemos ter vida e podemos ter livre acesso à presença de Deus. Olha o que o versículo 21 diz: e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Ou seja, esse texto bíblico nos mostra que, a partir desse momento, todo adorador tem livre acesso à presença de Deus. Em outrora, só o sumo sacerdote
tinha livre acesso à presença de Deus no seu sentido assim, mais glorioso, mais profundo. Apenas uma vez por ano ele entrava no Santíssimo Lugar. E lá tinha essa cortina que fazia a separação entre o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar. E o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar para oferecer sacrifício por ele e por toda a nação de Israel uma vez por ano. E agora o escritor Mateus diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Isso significa que a partir desse momento nós temos livre acesso à presença de Deus, judeus e não judeus, gentios. Qualquer um pode buscar a presença de Deus, qualquer um pode ter livre acesso à presença de Deus. O escritor das cartas, tanto Paulo quanto Pedro, deixa essa realidade bem clara, né? Hoje nós somos sacerdotes de Deus, hoje você pode interceder por você e pelas outras pessoas. E o que aconteceu de algo sobrenatural naquele dia? Oh, glória a Deus! E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ou seja, muitos que estavam mortos, aquele fenômeno ali fez com que eles foram ressuscitados. Está em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 50. Vamos para o terceiro e último ponto. A ressurreição de Jesus, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra sentando-se sobre ela. Mateus 28, versículo 2. E eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou de onde o seu corpo se encontrava. Então, meus amados irmãos, túmulo vazio, oh glória a Deus, o túmulo vazio, é a palavra do Senhor que está dizendo que Jesus foi sepultado na sexta-feira, depois das 3 da tarde. E domingo de manhã, a palavra do Senhor nos diz que Maria Madalena, aquela que tinha vários demônios e Cristo a libertou, ela correu até o túmulo e ao chegar lá o túmulo, a pedra que estava na porta da entrada do túmulo foi tirada. Jesus não estava mais ali daquele túmulo. A palavra de Deus nos diz que um anjo disse, né, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Oh, glória a Deus nas alturas. E Maria apressadamente correu até os apóstolos e diz a Bíblia que Pedro e João vieram e encontraram o túmulo vazio. E é interessante observar, irmãos, que os apóstolos, eles viram ali o lençol e o lenço dobrado no lugar à parte. Vamos ver se a gente encontra esse texto bíblico, para a gente estar lendo aqui para os irmãos. Cadê? Parece que está aqui em João. Está aqui em João capítulo 19. João capítulo 20, versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Ou seja, Maria chamou os apóstolos, e Pedro e João vieram e encontraram o túmulo vazio. E não só o túmulo vazio, mas também eles viram os lençóis no chão, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, estava separado, mas enrolado no lugar à parte. Oh, Deus poderoso, dá para você imaginar, irmão, Cristo ressuscitando dentre os mortos, levantando ali do lugar onde o seu corpo estava deitado. Jesus então levanta, dá tempo dele pegar o lençol e colocar no lugar à parte, dá tempo dele pegar o lenço
e dobrar e colocar em outra parte, separado. Irmãos, por que eu estou destacando isso aqui? Porque na época saíram muitas mentiras. O corpo de Jesus foi roubado de dentro do sepulcro e agora os discípulos estão espalhando por aí que ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou não. Foram os guardas que dormiram e aí acabaram que os apóstolos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Uma das mentiras que saíram da época. O diabo usando os ateus, usando alguns ateus da época e durante a história também, tentando desmentir esse texto bíblico, dizem que quem morreu não foi Jesus, quem morreu foi o irmão de Jesus, porque Jesus tinha um irmão gêmeos e assim por diante. Mas a gente observa aí que Jesus, ele morreu e ele ressuscitou para a honra e glória do Senhor Jesus. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. A palavra de Deus nos mostra que Jesus ressuscitou, teve com Maria, a primeira que viu. Depois Jesus Cristo se apresenta diante dos apóstolos. Diz a Bíblia que ele atravessou a parede, ele estava com o corpo transformado, o corpo glorificado. Tomé não estava na primeira oportunidade. Tomé disse, eu me recuso a acreditar, eu só acredito se eu ver as marcas em suas mãos. Jesus então vem em outra oportunidade e encontra com Tomé. E Jesus diz para Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Então, amados irmãos, eu quero repetir, como eu já disse, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é uma das principais, não vou dizer uma das principais, mas a ressurreição de Cristo é a principal doutrina cristã. Porque se não houvesse ressurreição, o cristianismo não teria chegado onde chegou. Porque nós não lutamos contra religiões, nós não lutamos contra filosofias a princípio, não lutamos contra o homem. Nós lutamos contra o diabo, e o diabo tenta levar as pessoas a desacreditarem na existência de Cristo como um personagem histórico. O diabo tenta levar as pessoas a desacreditarem na existência de Jesus Cristo como Deus. Mas nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo ressuscitou. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos perdendo o nosso tempo e nós seríamos os piores e miseráveis, mais piores e miseráveis pecadores desse mundo. Mas nós cremos que Jesus, sim, ele ressuscitou. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no credo apostólico. Não é o credo da Assembleia de Deus, não é o credo da Igreja Batista, não é o credo da Deus de Amor, não é o credo das tantas igrejas cristãs, ministérios cristãos. Sim, esses credos se baseiam na Bíblia Sagrada e o comentarista está dizendo que esse credo é baseado na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, um importante documento de tradição cristã, que é o credo dos apóstolos. Assim, à luz deste fato, cremos na ressurreição da carne. Lembra do que Paulo diz na primeira carta? Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto de ressurreição, leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paulo gasta muitas linhas, dá o máximo de detalhes sobre a ressurreição do corpo. Porque a Bíblia fala que assim como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Paulo diz que não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, e nós que morremos em Cristo seremos transformados. Guarde essa palavra no seu coração. Morte e ressurreição do Senhor Jesus. Vale a pena crer no Evangelho, vale a pena crer na Bíblia Sagrada, vale a pena crer no Senhor nosso Deus. Porque nós iremos passar a eternidade com esse Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, graças te dou por esse estudo bíblico. Graças te dou por ter falado conosco através da tua palavra. Agradeço ao Senhor por essa esperança, a esperança da vida eterna.
Meu Deus, abençoa todos que irão ouvir essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Maravilha de Deus, queridos, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Dê o seu joinha, comente, ajude o canal a crescer. Vamos anunciar a palavra do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Lembrando, volte a frequentar a escola dominical se você não tem participado mais. E você que tem ido, meu irmão, se esforce para sempre estar presente na escola dominical, nos cultos de ensinamento na igreja que você frequenta. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará.